Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações e quero também dar aqui alguns sinais que a sua casa esteja com possivelmente alguns espíritos do mal. Eu vou dar aqui alguns sinais para que você possa detectar, são apenas alguns sinais, não é afirmação, que nós precisamos estar bem atentos, amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Então a palavra que eu quero compartilhar aqui é uma palavra muito conhecida da amada igreja. Se encontra aqui em Salmos, no capítulo de número 1, o verso 1 em diante, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero me ater aqui somente essa primeira parte, o versículo 1, que diz: Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãs, esse texto, ele é um texto que quando nós olhamos, analisamos, observamos e melhor meditamos, nós achamos que o conselho dos ímpios é algum ímpio, uma pessoa que comete iniquidade ou impiedade, uma pessoa que comete todas as sortes de males, irá nos dar conselhos. Irmãs, também é. Mas eu quero trazer aqui uma outra visão acerca também deste assunto. Nós achamos que estar ali uma roda de pessoas em um bar ou em algum outro local e ali ter conversas que desagradem o nome do Senhor. E eu estava aqui pensando e ouvindo uma pessoa falar, por exemplo, amada igreja, certos lugares onde surgem aquelas brincadeiras de mau gosto, isso é se assentar na roda dos escarnecedores. Irmã Raquel, aquelas brincadeiras, tem pessoas, e eu quero aqui abrir um parênteses aqui, que não é esse caso, mas tem pessoas que, por exemplo, eu e irmã Raquel não gosto de brincadeiras. Gosta não, irmã Raquel, não gosto. Não gosto de brincadeira e eu vou falar o porquê. As brincadeiras, aquelas coisas, eu particularmente, mas eu não gosto. Não simpatizo, não gosto. Eu não sou muito de brincar com ninguém, né? E também não gosto que fazem. Por quê, irmã Raquel? Porque existem certas brincadeiras que a pessoa está fazendo aquela brincadeira ali, e é só um parênteses para eu poder voltar ao assunto. Às vezes tem certas brincadeiras, irmãs, a pessoa coloca ali um humor, satiriza, mas que na verdade tem ali uma verdade embutida, um recado, uma mensagem. Que às vezes em sã consciência, com o rosto descoberto, uma clareza,
a pessoa não tem a hombridade, a integridade de chegar e falar, né? E falseia, maqueia e joga aquela verdade, aquela intenção ali em forma de brincadeira, mas na verdade, a pessoa está querendo emitir uma mensagem no qual seriamente não tem a coragem, né? Então, por esse motivo, irmãs, eu não simpatizo e não gosto muito de brincadeiras, né? Então, não é esse caso que eu tô falando daquela roda dos escarnecedores, que fica aquelas brincadeiras de fundos pejorativos, ambíguo, de sentido duplo, aquelas brincadeiras, aquela chocarrice, que muitas das vezes, irmãs, desagrada o nome do Senhor. Desagrada, irmã, que é o desagrada. E se você busca o Espírito Santo, você busca o batismo com o Espírito Santo, foge. E a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém. Só pelo fato de você estar ali, ouvindo aquilo dali, você já está se contaminando. Contaminando que os seus ouvidos. Irmã Raquel, desse jeito. Então, se você busca ser usado por Deus, usada por Deus, ser um instrumento, ser um canal de Deus, um vaso de Deus, está buscando o batismo com o Espírito Santo, foge de situações como essa. Foge de situações como essa. Aí fica, né? Aquela brincadeira, aquela chocarrice. Irmãs, é horrível isso. É horrível, né? É horrível. Uma certa feita eu vi um jovem. Eu vi, mas ninguém me contou. Eu vi um jovem, eu estava estudando na época, aquele jovem estava sendo uma roda. E ali, fazendo brincadeiras com as manifestações do Espírito Santo de Deus, irmãs. Eu me aproximei, eu achei que era assim, de verdade, né? Estavam louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu até me aproximei, né? E ali, mas quando eu me aproximei, eu vi que não era nada daquilo. Aí eu falei, Jesus, o que é isso? Depois esse jovem passou por um estreito, irmãs. Levou uma rasteira, que foi difícil se levantar. Deus, através da muita misericórdia, deu ali uma segunda chance, mas nunca mais a vida dele foi a mesma. Então, muito cuidado, irmãs. Programas de televisão atrapalha muito. Certos programas que escarnecem do nome de Deus, certos programas que escarnecem a pessoa do Espírito Santo, certos programas na televisão que, irmãs, é uma pataquada, que eu não sei nem o termo que se utiliza, é uma chocarrice, é um negócio que eu nem sei o dizer, é uma bagunça. E você tá ali na tua casa, você vendo aquilo dali, você tá se assentando naquilo dali, você está consentindo com aquilo dali, você está compactuando com aquela bobagem. Irmã Raquel? Tá dando audiência. Quer ver? Eu vou citar aqui alguns programas. Pânico na TV, irmãs. Eu não entendo como que sai de um culto abençoado, que Deus fala e chega em casa, liga a televisão. Eu não entendo. Eu não compreendo. Cheia de Deus, cheio de Deus, você cheia de Deus, aí senta. Que eu nem sei se tem mais esse programa, irmãs. Irmãs, no passado, muito tempo atrás, quando eu assisti, eu falei, meu Deus, eu não era nem a irmã Raquel, não era cristã.
Mas eu já olhava e falei, meu Deus, ficava pensando, né? E outros programas, irmãs, porque eu creio que vocês têm muito senso crítico. Você tá ali, tá assistindo aquilo dali, irmãs, aquilo dali, o que está acontecendo? Você está se assentando, está compactuando, está ali permitindo, dando audiência. Então é uma das formas de se assentar na roda dos escarnecedores. Programas que incitam a sensualidade, a sexualidade, a 3, programas à noite, em TV aberta, irmãs. Eu não vou ficar aqui falando nomes, né? Até para não dar problema para mim aqui. Mas vocês sabem que incitam a lascívia. Isso afasta, isso desagrada o Espírito Santo de Deus. Um outro fator também que desagrada e afasta muito a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo é o uso de roupas que vão incitar o outro à lascívia, roupas provocantes. Irmãs, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Nada como o Espírito Santo. Senhor, essa roupa aqui, isso impede você ser usado. Isso impede. Isso são brechas, são lacunas. Roupas, eu não vou falar, né? Mas o próprio Espírito Santo, pergunta para ele que ele vai te falar se está ou não está. Certos palavreados, certas palavras, irmãs, certas palavras. Ó, eu vou voltar aqui no assunto de roupa. Pergunta ao Espírito Santo, tô voltando aqui ao assunto de roupa, que Deus está falando aqui, né? Pergunte ao Espírito Santo, chegue em frente ao espelho e pergunte, Senhor, essa roupa aqui te glorifica? Eu estou passando uma imagem de uma mulher cheia do Espírito Santo. Pergunta a ele, que ele vai te falar. Pergunta, irmã Raquel, pergunta. Pergunta a ele. Pergunta que ele vai te falar. Eu estou refletindo a imagem de Deus aqui. Pergunte que ele vai te falar. Irmãs, o Espírito Santo fala. Ele é uma pessoa. Certos palavreados, palavras torpes, isso dificulta, irmãs. O agir do Espírito Santo de Deus. Você que busca o batismo com o Espírito Santo, você que quer ser íntimo do Espírito Santo, certas palavras torpes, palavrões, isso aí são lacunas e aberturas que muitas das vezes pode dar legalidades a espíritos imundos. A Bíblia vai dizer, né, não useis de palavras torpes. A Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. São certas brechas, certas lacunas que impedem com que o Espírito Santo de Deus trabalhe e atue na nossa vida, irmãs. Ai, Raquel, isso aí que você está falando é só para você que tem um chamado de Deus, que faz a obra de Deus. Não, irmãs, é para todos. É para todos, amada igreja, é para todos. É para todos, a promessa é para todos, o quanto o Senhor vosso Deus os chamar. Está lá em Atos, é para todos. Será que eu estou refletindo
certas cenas com as mãos. Falar nisso, onde é que eu estou colocando as minhas mãos? É sério. Você que busca ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Irmãs, certas mentiras. Às vezes é uma mentirinha, um negocinho que você mente, aí na hora o Espírito Santo, você mentiu. Irmãs, isso aí provoca rachaduras. Certas situaçõezinhas. Tá igual lá no livro de Cantares, né? As raposinhas. Tem isso, irmã Raquel? Tem. As raposinhas. Às vezes são coisas mínimas que dificultam a nossa vida espiritual. E aliás, irmãs, e diga-se de passagem, a revelação que eu tive do arrebatamento alguns anos atrás, depois eu vou contar essa experiência. Não eram pecados, entre aspas, grandes, não eram pecados pequenos, de foro íntimo, que fazia com que muitos ficassem, né? Então, tudo isso impede o agir de Deus na nossa vida. Eu li aqui uma palavra, foi ontem, em Timóteo, né? Eu li lá em Timóteo e ele fala, né? Ele vai falando, né? Timóteo capítulo 3, verso 1, ele fala, aí no final ele fala assim, destes afasta-te. Amizades, pessoas, né? Que denigram o nome de Deus, zomba de crente, fala mal de pastor, de pastora. Eu me lembro uma certa feita, né? Isso já tem uns meses, ou alguns anos. Irmãs, não tem muito tempo não, eu sei que eu gravei isso, né? Eu sei que eu vou falar aqui, né? Às vezes em reuniões de família, surgia certos comentários de líderes. E ali, irmãs, um certo dia eu falei, ó, pode parar com isso, que eu não quero isso aqui não. Mas Raquel, você repreendeu? Repreendi. Falei, eu não quero isso aqui na minha casa não, pode parar. Eu não quero saber disso não. Você fez isso, irmã Raquel? Fiz. Fiz, irmãs. E graças a Deus que as pessoas respeitaram. Respeitaram, irmã Raquel, respeitaram. Às vezes são certos comentários, certas frases, certas brincadeiras, certas situações. E ali, volta e meia, saía, né, um assunto dessa natureza. Ah, porque é isso, porque é aquilo. E um belo dia, eu me posicionei, eu falei, olha só, eu não quero isso aqui não, pode parar. Pode parar. Eu não quero isso aqui dentro da minha casa não. Você fez isso, irmã Raquel? Fiz. Irmãs, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Entristece, irmã Raquel, entristece. Então, e a Bíblia fala, destes foge. Às vezes você fala uma, duas, se não há um respeito, né? Aí é necessário você se afastar, afasta. Às vezes é um filho de Belial, irmãs, que já conhece, que sabe, que pra que vai ficar ali com negócio de amizade, de conversa, de coisas? Ai, irmã Raquel, é a luz que tem que resplandecer. Irmãs, precisamos ter muito cuidado com o poder das influências, amada igreja. Precisamos ter muito cuidado.
Se Deus já te sinalizou, se Deus já te orientou, se Deus já falou, tá igual o Sansão lá com Dalila, ele ficou ali perseverando. Ficou ali, Marca, ele ficou ali perseverando naquilo dali. Ele ficou ali, ó, alimentando aquilo. E ele já sabia, irmãs, que ela queria saber o segredo, mas ele foi levando. Tá igual Jezabel e Acabe. E a Bíblia é muito clara, irmãs. A Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia, ela é muito clara. Paulo vai falar para Timóteo, destes foge-te, afasta-te. Tem uma palavra em Neemias, se eu não me engano, Esdras também vai falar, né? Da mistura do povo junto com os povos pagãos, da mistura. Tem uma parte ali que Neemias, ele chega à agressividade de arrancar os cabelos, porque houve ali uma mistura, irmãs. Deus condena a mistura. Deus não compactua com mistura, irmãs. Então, isso em todos os reinos. Quando você vai plantar, você vai misturar uma semente com a outra, não vai dar. Uma vai anular a outra. Então, e isso daí, aí tá ali, né? Aí fica ali naquela conversa, compactuando os assuntos que não tem nada a ver com Deus. Irmãs, eu não tô falando assim de um evangelismo, eu não tô falando assim que você já tá orando pela pessoa, às vezes é um amigo, uma amiga que você tem muito carinho e quer que conheça o amor de Deus. Eu não tô falando nesse sentido, não. Eu tô falando no sentido de você gostar, tá perto, sabe que a pessoa não tem nada com Deus, não quer nada com Deus, e escarnece do nome de Deus, fala mal de irmãs. Tem situações que nós precisamos orar e orar de longe, amada igreja. Orar e orar de longe. Tem isso, irmã, que eu tenho, o poder da influência, irmãs. E nós, seres humanos, nós não podemos ser influenciáveis. Nós temos nós precisamos influenciar, amada igreja. O ser humano, ele é muito influenciável. Muito influenciável. Então, eu acabei falando aqui, né, de não se assentar na roda dos escarnecedores. Acabou que eu fui pulando pelo lado do Espírito Santo. Irmãs, pessoas que fazem coisas horrendas, rouba os outros, defrauda os outros, engana sistema público, comete atrocidades grandes, horripilantes, que não convém nem eu chegar aqui e ficar falando. Para que você vai ter amizade, conversa com pessoa, com gente assim, amada igreja? Com desvio de conduta, de padrão, e sabe que tá errado, mas tá nem aí. Para que você vai ficar de conversa, de amizade, de proximidade? Se afasta. Gente que lesa, gente que engana conscientemente para obter vantagens, privilégios, lucros, engana pessoas, defrauda pessoas, irmãs, coisas horripilantes. E se entristece o Espírito Santo de Deus. Aí se você ficar perto daquilo ali, tu vai acabar entrando naquilo ali. A Bíblia diz que as más conversações corrompem. Tu tá perto da pessoa, é só aquilo dali, irmãs. Só aquilo dali. Só aquilo dali. E é telefone, é isso, é aquilo, é conversa, não sei o que, não sei o que. Não, amada igreja. Para quê?
O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: destes afasta-te, afasta-te, afasta-te. Então, tudo isso são brechas, são lacunas que entristece o Espírito Santo de Deus, impede batismo com o Espírito Santo, impede você ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmã Raquel, amada igreja, desse jeito, dessa forma. Então, guarda essa palavra na tábua do seu coração, nesse dia que se chama hoje. E eu quero aqui falar sobre alguns sinais que a sua casa pode ter, né, a presença de alguns espíritos, né, do mal. Alguns espíritos, né, malignos. Primeiro, brigas. Tem muita briga todo dia. Eu não estou falando assim de um desentendimento, às vezes você dá um não para um filho, aí ele sai com raiva, vai para dentro do quarto, né, chateada. Eu não estou falando nesse sentido não, irmãs, eu estou falando no sentido de brigas todos os dias. Tem casas e tem lugares que todos os dias é brigas, são gritarias, aquele espírito de gritaria alto. Irmãs, tem gente que não sabe conversar nem mais baixo, a pessoa já está num nível assim tão extrapolante que só sabe conversar alto. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então isso pode ser um sinal, todos os dias brigas, confusões, contendas. Aliás, onde tem contenda, confusão, né, coisas dessa natureza são sinais da presença de espíritos malignos. Um outro tópico também é sujeira, ambiente sujo, ambiente bagunçado, ambiente desorganizado. Isso é um sinal de que pode haver, sim, presença de espíritos malignos. Imundice, sujeira, cheiros, odores, né? Ruins. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja, tem. Né? Então, é necessário estar muito atenta a tudo isso. Um outro tópico também é aquele lugar que é um ambiente escuro, parece que a luz, a lâmpada não ilumina direito. Sempre há uma penumbra, algo, parece que não clareia bem. Pode sim ser um outro sinal de espíritos malignos. Irmã Raquel, desse jeito, amada igreja. Um outro sinal também são cheiros, né? Cheiros, odores desagradáveis, cheiros ruins que surgem que você não sabe muito bem. Tudo isso pode ser um sinal da presença de espíritos malignos, cheiro de cigarro, cheiro de coisa estragada, cheiro de esgoto. É bom estar muito atento e atenta a esses sinais. Um outro tópico também são coisas que se quebram com facilidade. Você não fez nada, o troço quebra. E várias coisas dentro de casa quebra. Pode sim ser sinal de espíritos malignos, sim. Pode sim ser um sinal. Amém? Eu não estou assim afirmando, porque nessa questão de coisas que se quebram, às vezes é desleixo mesmo da família. Desleixo, vai bater nas portas dos armários. Falta de cuidado, de zelo. Amém? Pode ser isso daí também. Então é bom sempre estar observando. Um outro tópico também é aquele desânimo, aquela prostração.
aquele desânimo, parece que não tem energia, vontade de ficar só na cama, vontade de ficar, né? Falta aquela energia para limpar a casa, lavar uma louça, arrumar sua casa, se arrumar. Pode ser presença, sim, de espíritos malignos ou falta de vitaminas. Aí é bom marcar uma consulta com o médico, que ali ele vai ver se é alguma anemia, porque a anemia que causa isso daí, geralmente é anemia. Ele vai te recomendar, né, ou para o nutricionista, ou passar lá a medicação devida, que eu não vou falar aqui o nome, mas é muito bom também observar esse caso. Aparelhos que ligam sozinhos. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aparelhos que ligam sozinho. Ouvir vozes. Não tem muito tempo não, mas uma certa feita eu estava aqui no meu lar, né? E quando você ouvir vozes, não responda, viu? Não responda. Eu me lembro que eu estava aqui no meu lar e eu ouvi uma pessoa me chamar lá no portão. Cheguei até a ver rápido um vulto. Assim, né? Foi rápido, irmãs. Eu estava vendo ali as plantaçõezinhas, né? Algumas coisinhas, tem algumas plantaçõezinhas. E eu estava assim tão absorta, né? Digamos assim, absorta, que me faz muito bem, né? E ali eu ouvi uma voz e até senti uma presença lá no portão, do lado de fora. Bom, vou pegar a chave, vou ver quem é. Mas peguei a chave, quando eu fui lá não tinha ninguém. Eu falei, olha só, se foi um anjo da parte de Deus, tem toda a liberdade, mas se não for, pode voltar de onde tu veio, pode ir embora. Mas Raquel, é para fazer assim? Sim, sim. E ali eu entendi que era um aviso. Existe sim a lei dos avisos. No mundo espiritual é obrigatório avisar. Então ali era um aviso. Um aviso. E ali naquela hora eu usei de autoridade e falei, olha só, se você veio, que às vezes é um anjo, às vezes tem os anjos, né? Da parte do Senhor nós podemos presenciar a atuação de tantos anjos na Bíblia Sagrada. Nós não podemos ignorar, irmãs, esse fato. E eles também nos avisam. Mas nesse caso, e Raquel, você teve medo? Não. Mas eu fui bem diretiva, né? Se for algo da parte de Deus, pode vir da parte do Senhor. Mas se não for, pode ir embora. Do mesmo jeito que tu veio, pode ir, né? Então, amada igreja, ouvir vozes, né? Vozes, você sentir presença, não é bom. Repreende, coloca louvor, faça orações dentro da sua casa. Irmã, aquela amada igreja, faça orações dentro da sua casa. E por último, né, presença de espíritos malignos provocam vícios, né? Pessoas que têm vícios, possivelmente há uma atuação de espíritos malignos dentro da casa. Seja qualquer vício, irmãs. Vício de pornografia, vícios de cigarro, vícios comuns, né? É bom você repreender, tá em oração, tá em jejum, porque sabe que há uma atuação. Eu conheço pessoas que, ao tomar decisão a Cristo, são libertas automaticamente, instantaneamente, de alguns vícios. Outras pessoas é necessário uma intervenção, um impulso, um posicionamento maior de oração, jejum, renúncia, pedir ajuda ao Espírito Santo para vencer aquele vício.
Irmãs, nenhum vício é bom, nenhum vício é bom. Tem uma palavra aqui em Romanos que fala, vou encontrar essa palavra aqui, porque o vício ele escraviza, seja qualquer vício, ele escraviza a pessoa. E nós não podemos ser escravos. Aqui em Romanos, no capítulo de número 6, ele fala assim, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O vício, ele escraviza, ele te deixa escravo do pecado. E as pessoas comumente mundanas, e como nós éramos também mundanos, nós achamos que estamos, abafando, fazendo o que bem entende, andando de acordo com o decurso da vaidade da mente, fazendo a vontade da carne. Não, eu sou dono do meu nariz, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu bem entendo. Mas é uma falsa sensação de liberdade, mas na verdade a pessoa está escravo do pecado, escravo daquilo dali, dos vícios, da impureza, da fornicação, da prostituição, da lascívia. Irmã, isso é escravidão, a pessoa não tem mais, Não tem. Então, mas Jesus, ele veio para dar vida, veio para libertar e conceder a vida eterna. Então, esses foram alguns tópicos que pode haver presença de espíritos ruins aí, dentro da sua casa ou próximo da sua casa. Mas Raquel, como que isso acontece? Como é que isso entra? Isso entra através de brechas. No início desse vídeo eu falei aqui. Brechas, lacunas, aberturas, fendas. Seja através dos olhos, seja através de ouvir, seja através da boca, de cenas, com a mão, ou situações com a mão que desagrada. Isso tudo são aberturas, portas que o inimigo ele entra. Então, como que resolve isso, irmã Raquel? Reparando, fechando essas brechas. Fechando, reparando, pedindo ajuda ao Espírito Santo para até mesmo iluminar, clarear a mente. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. Iluminar a mente. Às vezes você está cometendo algo que aquilo está desagradando o Espírito Santo de Deus e você não tem a consciência. Um fato que nos dá muito essa clareza é o jejum. Quando você persevera no jejum, faz jejum de vários dias, o próprio Espírito Santo ele vai trazendo à memória aquilo que entristeceu, aquilo que foi uma abertura, aquilo que por onde que aquilo entrou. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Irmãs, o jejum ele é tão poderoso, fabuloso, que se tem algo na sua casa, algum objeto amaldiçoado, no jejum Deus te revela, Deus te mostra algo que tem entrado porventuramente, que passou despercebido ou desapercebido e ali o mal entrou dentro da casa através de um presente. Irmãs, eu recebo muitas coisas.
eu ganho, eu recebo, né, algumas coisas. E nem tudo eu deixo entrar dentro da minha casa não, amada igreja. Nem tudo eu deixo entrar na minha casa não. Nem tudo, irmã Raquel, nem tudo, amada igreja. Nem tudo, né? Recentemente, né, eu ganhei eu ganhei um porta-joias com anéis ali. E ali eu não senti paz no meu coração. E várias outras coisas que às vezes a gente ganha, a gente não sente paz. Eu fiquei olhando para aqueles anéis, eu não senti, né? Não senti. Então nem entrou na minha casa. Não entrou na minha casa. Não entrou. Então, mas eu tô falando, de repente, um objeto, como já aconteceu comigo. Deus está na minha casa, e nesse fato foi algo que eu comprei, um vestido amaldiçoado que eu comprei. Comprei, deixei na minha casa e eu estava num culto de jejum e oração. E ali, lá naquele jejum e oração, depois eu vou contar aqui esse testemunho que eu estou me lembrando. O Espírito Santo me revelou eu lá naquele culto. Eu estava lá no culto, mas eu estava ligada naquele culto, irmãs. Por isso que você tem que ir ligado para o culto. Não vai para o culto para o teu pastor te ver, para a tua pastora te ver, não. Você tem que ir para o culto para adorar o Senhor Jesus. Deve ir para o culto, se quiser ir para o culto, né? Mas é bom ir para o culto, vai para o culto. Mesmo sem vontade, vai para o culto. Não perca o culto. Né? A não ser que você esteja prostrado, mesmo se estiver se sentindo mal, vá para o culto, que lá você vai ser curado. Então, irmãs, eu procuro ir para os cultos ligada. Senhor, o Senhor vai falar, o Senhor vai falar algo aí. E eu estava lá naquele culto, irmãs, e ali a pastora estava lá falando e dizendo, e eu, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo nisso daí? Irmãs, depois o assunto lá se enveredou para negócio de coisas sujas, coisas usadas. E ali, irmãs, eu lá naquele culto, o Espírito Santo falou para mim, Raquel, tem algo lá na tua casa que você também precisa tirar. Aí eu, é o que, Senhor? Eu lá no culto, eu sentadinha lá, e o culto lá rolando. Mas ela deu oportunidade na direção do Espírito Santo de Deus e ali entraram no assunto. Eu falei, Jesus, o senhor quer falar alguma coisa aí? E ali, irmãs, eu lá naquele culto, Deus falou para mim, aquele vestido amaldiçoado, você não viu, você não se atentou, mas quando você sair daqui, quando você chegar em casa, minha serva, olha direito. Foi assim, Magal, foi assim. O testemunho tá até aqui no canal. Mistério do vestido, tá assim. Então, eu me perdi aqui, mas guarda isso aí na tábua do seu coração, essa mensagem. Vai pro culto, mesmo que não esteja com vontade de ir pro culto, vai pro culto, que às vezes é naquele dia ali que Deus vai te dar a vitória. Amém? Deus abençoe e a paz.